Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Chama o Tutor. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre as questões que você não pode errar na prova do Enem. Você não pode errar principalmente porque essas questões são as questões mais fáceis da prova. E se você errar as mais fáceis, o que vai acontecer quando você acertar as mais difíceis? De acordo com o TRI, a sua pontuação ela não vai ser contada totalmente ou vai ser contada parcialmente, né? O que a gente não quer aqui, né? A gente quer garantir que cada um dos acertos seja contado integralmente. Então, vamos buscar acertar essas questões agora do Enem, essas questões que falam de matemática básica, elas podem realmente turbinar a sua nota na hora da prova, beleza? E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, o nome da matéria é matemática básica, não é matemática fácil. Não quer dizer que se você não conseguir fazer essas questões, tem alguma coisa errada com você. Não, muito pelo contrário. Matemática básica é um dos assuntos que pode ser mais difícil de você entender no início, mas após você entender isso, isso abre uma gama de possibilidades para você aprender o restante da matemática. Se você aprender matemática básica, né, bem, se você aprender essa matemática de uma forma suave, você não ter lacunas aí, você ficar sem lacunas na sua preparação, quando você for avançar para tópicos mais avançados em matemática, você vai conseguir ter uma certa tranquilidade neles, beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que falar. Como é que vai funcionar aqui? Eu trouxe algumas questões e eu gosto de trabalhar desse jeito, eu gosto de pegar questões e a gente trabalhar no campo de batalha. Pegar as questões, resolver essas questões, fazer elas uma a uma, falar um pouco sobre a teoria por trás delas e aí, com essa teoria, a gente já parte para a resolução e assim você tem um estudo mais prático. Porque às vezes numa aula teórica a gente fica falando e no final aquilo não serve para nada. A gente está falando sobre coisas que não vão cair na prova ou coisas que vão cair na prova a gente deixa de fora dessa aula. E nessa aula aqui não tem como ser mais focado. Então eu peço que você preste muita atenção na resolução, eu vou tentar ser o mais claro na explicação e bora nessa. Claro, antes disso se inscreve no canal porque é muito importante pra gente, eu quero chegar logo aos 100 inscritos aqui nessa página, na nossa página no Instagram também a gente já tem lá 1.300 seguidores, mas eu quero trazer mais gente pra cá porque eu tô realmente me dedicando muito, trazendo conteúdo de muita qualidade pra cá, beleza? Se você seguir essa página, a sua nota, o seu entendimento em matemática, tudo vai aumentar exponencialmente. De uma hora para outra você vai conseguir entender muito melhor essa matéria, beleza? Então bora lá. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de tananã. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Olha só, típica questão do Enem. Questão do Enem, o que ela vai pedir de você? Repara só, ela vai ter um enunciado um pouquinho grande, ó. Tudo aqui texto, meio à toa. O que importa pra gente está aqui, ó. Então um texto quase todo à toa, trazendo uma contextualização ali. Isso aqui também para te cansar durante a prova, né? Mas a questão mesmo, a matemática, tá aqui em azul, ó. Que é uma matemática que não é considerada muito difícil. Olha só. Notação científica. O que é notação científica? Repara que esse número aqui, 0,00011 milímetros, é um número muito feio, né? Vamos ser sinceros, é um número muito feio. Esse tanto de vírgula aí, esse tanto de zero, é um número estranho. E tipo, a gente tem que gastar muito espaço para escrever ele. Isso é um problema. Então, inventaram um jeito de escrever um número que não seja tão espaçoso, que não seja tão invasivo, que seja um método mais simples, digamos assim, né? Que é a notação científica. Essa notação, ela não vai mudar o número. O número vai continuar sendo o mesmo. Mas a gente vai dar a ele uma nova cara. Como é que é essa cara? Essa cara é o seguinte. A gente vai ter um número aqui, que eu vou representar pela letra A. Não se assustem, caso você seja daquela pessoa que tem medo de letras, fique tranquilo. Essa letra está representando um número. Já vou dizer um pouco mais sobre esse número.
multiplicando uma potência de 10, que vai estar elevada a um número b. Também não se assuste, calma, continue aqui comigo. Então o que vai acontecer? Esse número a aqui, ele vai ter uma restrição. Ele vai ser um número que vai estar entre 1 e 10. No caso, ele nunca vai chegar a 10, tá? Ele vai sempre ser 1 e 9,99999, mas nunca vai bater no 10, ok? Ele vai estar entre 1 e 10. E essa potência b aqui, o expoente, vai ser um número inteiro, ok? Vamos tentar explicar isso de uma forma mais prática. Vamos pegar esse número aí que ele deu pra gente, por exemplo. Ele deu esse número, que é 0,00011 milímetros. Como eu faria para colocar esse número em notação científica? Bem, eu tenho que fazer aparecer uma potência de 10, certo? E eu tenho que fazer aparecer um número entre 1 e 10. O segredo aqui para fazer isso é a gente andar com as vírgulas, ok? Olha só, vou pegar essa vírgula, eu vou andar uma casa. E aí eu vou andar com essa vírgula mais uma casa, 2 casas. E aí eu vou andar com essa vírgula 3 casas. E aí eu vou andar com essa vírgula 4 casas. Então olha só, eu andei com a vírgula 4 casas para a direita. Então eu estou aumentando o meu número, certo? Repara só, quando eu andar com a minha vírgula 4 casas para a direita, o meu número ficaria 1,1. Só que o meu número não é 1,1. O meu número é 0,00011. E eu não posso mudar esse número. Eu só tenho que escrever ele de um jeito diferente. O que eu vou fazer então? Andei 4 casas, né? Se eu andei 4 casas para a direita, eu vou ter que representar isso na minha potência de 10. Se eu multiplicasse aqui, vamos lá, a princípio tem 2 possibilidades, né? 4 ou menos 4. Se eu multiplicasse por 4 aqui, se botasse um expoente 4 aqui, 10 à quarta, o que ia acontecer? Eu estaria aumentando o meu número. O meu número era 0,00011 e agora ele vai ser 1,1 vezes 10 à quarta, que é 10.000. Eu não quero aumentar o meu número, eu quero diminuir o meu número. Então aqui eu não posso colocar 10 à quarta, eu vou colocar 10 a menos 4. Porque eu diminuí, quer dizer, eu aumentei o meu número, né? Então, para conseguir conter esse efeito, né, de aumentar o número, eu vou multiplicar por uma potência aqui, um número bem pequeno, ok? Então, 1,1 vezes 10 a menos 4 milímetros. Repara que eu andei 4 casas, então o expoente é menos 4. Se eu andasse para a esquerda, o expoente seria positivo, né? Se eu tivesse um número, por exemplo, 1284, sei lá, 0,5. 1, 2, 3, 4,5. Não tem muita criatividade, mas o exemplo é esse. Eu andaria com a minha vírgula da seguinte maneira. Andaria para cá uma casa, depois para cá uma casa, depois para cá a terceira casa. Isso aqui ficaria 1,2345 vezes 10 à terceira, porque eu andei com a minha vírgula agora para a esquerda. Tranquilo? Vamos prosseguir. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Ou seja, ele pegou 5 exemplos diferentes. No primeiro caso aqui, a pessoa andou por 10 minutos, a gente está vendo aqui, ó, 10, e gastou 20 quilocalorias, né? No segundo caso, ela andou por 15 minutos e gastou 100 quilocalorias. Ele quer saber qual deles teve um gasto maior por minuto. Como é que eu posso fazer isso? Bem, vamos pegar o exemplo 1 aqui de referência. No exemplo 1, o nosso atleta aí gastou 20 quilocalorias, embolei aqui, em 10 minutos. Quanto será que ele gastou, vou botar como X aqui, em 1 minuto? Isso aqui a gente pode fazer, né, uma regra de 3. Aí a gente vai multiplicar cruzado. A gente vai ter que 20 vai ser igual a 10x. Logo, x é igual a 2.
ou seja, ele gastou 2 quilocalorias por minuto. Repara que tudo que eu tive que fazer foi pegar a quantidade de caloria que foi gasta e dividir pelo tempo gasto aqui. Então, nos próximos testes, eu vou fazer essa conta direto, não vou ficar fazendo a regra de 3. A ideia por trás é simplesmente pegar a quantidade de calorias gastas e dividir pelo tempo. Aqui, na segunda, a gente vai ter 100 quilocalorias. Vou colocar agora como x de 2. 100 quilocalorias gastas em 15 minutos. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, dá para dividir todo mundo por 5. Vai dar 20 dividido por 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 6,6 quilocalorias. Então essa aí já é maior que a alternativa 1, né? Alternativa A. O primeiro ali já está eliminado. Outra coisa importante é que a gente já vai eliminar, por exemplo, a alternativa D, né? Que tem o atleta 4. Por quê? Porque ele gastou a mesma quantidade de quilocalorias, só que num tempo bem maior. Então não tem como ele superar o atleta 2, né? No maior consumo de quilocalorias por minuto. Então o atleta 4 foi embora. E o atleta 5 também, porque ele gastou menos que o 2, só que num tempo maior. Então o atleta 5 foi embora. Ficamos aí com as alternativas, a 2 e a 3. Se a gente calcular o 3 aqui, ó, repara só. A gente vai ter 120 quilocalorias divididas num tempo de 20 minutos. Isso aqui vai dar 6 quilocalorias. Não deu para bater a alternativa 2, né? Ou a alternativa B. Então, no caso, o gabarito aqui é a alternativa B. Tranquilo, pessoal? Questão também bem simples. É uma questão que você não pode perder. A questão que ela pede nada mais, nada menos que divisão. Ela pede que você saiba dividir. Sei que às vezes a gente fica com medo, a gente fica com nervoso na hora de interpretar, mas é dividir, pessoal. É simplesmente pegar e dividir. O Enem não está cobrando muito aqui. Não é que isso aqui é fácil, mas é que é um conceito simples. Se você pegar um pouco antes da prova e estudar, você vai conseguir. A interpretação, ela pode até ser um obstáculo, mas ela não vai te impedir de acertar essa questão. Se você parar um pouquinho mais, você pode até gastar um tempo extra ali, mas você vai pegar a ideia por trás dela. É ler e entender o enunciado, sem medo. Bora para essa questão aqui agora, ó. Essa questão, ela não é muito fácil, não. Eu não botei ela porque ela é fácil. Eu botei ela porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu quero ensinar para vocês uma coisa que é muito importante e que muitos alunos têm dúvida, só que é uma ideia bem simples por trás, que é o entendimento, né, de unidades de volume, né, conversão de unidades de volume. Porque a gente tem, usualmente, as seguintes unidades de volume, né? A gente usa muito o litro e o mililitro. São unidades que a gente usa bastante quando se trata de volume, né? A gente vende refrigerante a sei lá quantos mililitros. Pode ser sorvete, tem 2 litros. Refrigerante de 2 litros. Quando a gente fala de volume, a gente fala muito em litro e mililitro. Só que essas unidades, elas são mais usuais, digamos assim. As unidades convencionais de medida de volume, né, seriam metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Só que existe entre essas unidades uma relação. Existe uma relação entre elas. E é muito importante saber qual é essa relação. Se você souber essa relação, você consegue resolver várias questões que abordam esse conteúdo. E não é uma relação difícil se você trouxer esse exemplo para o seu cotidiano. Porque, o que eu quero dizer com isso? Acontece que litro está associado, é igualzinho a uma dessas unidades aqui, metro cúbico, decímetro cúbico ou centímetro cúbico. Vamos tentar fazer um exercício para entender qual dessas unidades está ligado ao litro, né? Vamos fazer isso. Repara só. Vamos pegar como exemplo as dimensões de uma Coca-Cola de 2 litros. Uma Coca-Cola de 2 litros ela está mais ligada ao metro, ao decímetro ou ao centímetro. Eu até aceito se você falar que ela está ligada ao centímetro, faz sentido. Eu aceito se você falar que ela está ligada ao decímetro. Mas se você falar que ela está ligada ao metro, você me falar que uma Coca-Cola de 2 litros tem alguma unidade ali, um comprimento, uma largura,
uma altura medidas em metros, não faz muito sentido, né? Porque seria uma quantidade muito pequena. Você não vai usar metros para medir uma garrafa de Coca-Cola. Metro é uma coisa que a gente usa para medir coisas maiores. Então, litro certamente não está associado ao metro. Então, corta metro. Fica decímetro cúbico e centímetro cúbico. A questão aqui, a gente pode pensar como sendo um problema de associação, né? O mililitro é certamente menor que o litro, né? É 1/1000 do litro. E o mililitro também vai ter a sua associação, tá? Ali com o outro lado. Então, se o mililitro é menor, certamente ele vai estar associado à menor das unidades, que é o centímetro cúbico. Já o litro, ele vai estar ligado ao decímetro cúbico. Essa é uma forma de gravar. Tem uma forma de gravar que é mais lógica, que é entendimento, né? Se você gravar o litro, você consegue chegar na do mililitro. Mas aí é conta. Eu acho que você consegue gravar dessa forma bem tranquilamente. Depois vocês me dizem aí o que vocês acham. Mas, enfim, passado esse princípio aí, vamos ler a questão e vocês vão entender o que eu estou falando. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Olha só, então uma embalagem rende 2,7 litros, que são 2,7 decímetros cúbicos. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético, em que deverá tomar banho de imersão com um produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Tá, vamos lá. Ok, primeira coisa, vamos tentar colocar a quantidade de água que tem na banheira em litros. Que a gente tenha lá em metros cúbicos, né? Olha só, a gente tem 0,3 metros cúbicos sendo o volume da banheira. Só que a gente não pode preencher ela completamente, a gente só pode preencher 80% da sua capacidade. Então a gente vai multiplicar esse 0,3 por 80%. 80%, se a gente for representar, é 0,8, né, como um número, né, na forma decimal. Isso aqui vai dar 0,24 metros cúbicos. Ok. O problema agora é transformar 0,24 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Como é que a gente faria isso? Bora lá. Pessoal, 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Então eu vou substituir isso por 10 decímetros. Só que isso aqui tudo está elevado ao cubo, a gente não pode esquecer. O metro está elevado ao cubo. Então olha o que vai acontecer. Isso aqui vai virar 0,24 que multiplica. Quando a gente tem uma potência assim, ó, desse tipo, a gente faz a potência nos dois termos que estão multiplicando, nos dois fatores. Então vai ter uma potência aqui para o 10, vai ser 10 ao cubo, e vai ter uma potência para o decímetro, vai ser decímetro cúbico. E olha o que vai acontecer. Esse volume vai ser 0,24 vezes 10 ao cubo decímetro cúbico. Só que decímetro cúbico a gente viu ali que é a mesma coisa que o litro. Então isso aqui vai ser, no final, ó, se a gente fizer essa conta, 240 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 240 litros. Ok, temos aí a quantidade em litros que a gente precisa. Agora, a gente sabe que a nossa embalagem, né, o nosso cosmético, ele consegue render 2,7 litros para cada embalagem, né? A gente precisa de 240 litros. Então vamos fazer essa conta. Eu sei que 1 gera 2,7 litros. Quantos que vão me gerar 240 litros? Regra de 3 de novo, pessoal. Olha ela aparecendo aí. Se a gente fizer essa conta, multiplicar cruzado, a gente vai checar que N vai ser 240 dividido por 2,7. Para fazer essa conta aí, pessoal, vou pegar minha calculadora aqui. Bora lá, bora lá. Eu sei fazer essa conta, tá, pessoal? Só tô com preguiça mesmo de fazer, então vou fazer aqui na calculadora.
dá aproximadamente 89 embalagens. Portanto, a alternativa correta está na letra C. Pessoal, uma coisa bem importante, tá? Eu fiz essa conta aqui na calculadora porque eu já estou acostumado, eu já fiz muita conta no braço e hoje em dia eu não preciso mais. Mas vocês, pelo amor de Deus, não usem calculadora até você ter garantia, você ter certificação. Tipo assim, eu faço conta muito bem. Aí tá lá você com um certificado. Eu aqui, ó, Joãozinho das Neves, faço conta bem pra caraca. Então, não preciso da calculadora. Beleza, aceito. Agora, se você ainda se embanana lá na conta de dividir por 5, multiplicar por sei lá quanto, dividir por 34, meu irmão, faz a conta na mão. Não esquece essa conta aí, não deixa ela pra lá. Se você errar a conta, você erra a questão. Então, garanta a questão, garanta a conta, beleza? Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Depois eu posto a parte 2 dele. E é claro, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, siga a nossa página no Instagram, que lá todo dia tem conteúdo muito bacana. E é isso, pessoal. Vídeos segunda, quarta e sexta. Bem-vindos ao Chama Tutor. Valeu!